Olá a todos, vamos estudar hoje os capacitores. Muito bem, primeiramente vamos definir dois condutores, um condutor 1, um condutor 2. Vamos submeter esses dois condutores a uma diferença de potencial e ao fazermos isso, carga positiva migra para a superfície do primeiro condutor, enquanto carga negativa migra para a superfície do segundo condutor. Um campo elétrico vai ser estabelecido entre os condutores. Um sistema como esse tem propriedades especiais e vamos chamá-lo de sistema capacitivo. Certo? Então, propriedades de um sistema capacitivo. Primeira propriedade. Se o sistema é isolado, a soma das suas cargas é nula. Quer dizer, para um sistema capacitivo isolado, a soma das cargas, ou a carga total no capacitor é igual a zero. Segunda propriedade importante. O sistema capacitivo, ele acumula energia no campo elétrico. Então, para todo sistema como esse, ele vai armazenar energia eletrostática na região onde o campo elétrico atua. Então, a região onde o campo elétrico está atuando vai armazenar energia eletrostática. Então, os capacitores são dispositivos que armazenam energia eletrostática. Terceira propriedade. Para todo sistema capacitivo, podemos definir uma quantidade que nós chamamos de capacitância, que é a razão entre a carga e a diferença de potencial aplicada sobre os condutores. Né? Razão entre a carga e a diferença de potencial aplicada nos condutores. Muito bem, definição de capacitância. Podemos ir além, né? Vamos tomar então o nosso sistema capacitivo, né? o dispositivo, o sistema capacitivo que nós chamamos de capacitor. Né? Vamos tomar o primeiro condutor, o condutor de carga positiva. E vamos olhar a definição de capacitância. Capacitância nada mais é do que a carga sobre a diferença de potencial aplicada entre os condutores. Mas de que carga estamos falando? Ora, se estamos falando da carga do sistema capacitivo como um todo, essa carga deveria ser zero, né? Por definição, porque para um sistema capacitivo, a sua carga total é nula. Então, a carga de que se trata, a definição de capacitância, não é a carga de todo o sistema, não é a carga de todo o capacitor, mas a carga sobre um dos condutores. Ok? Então, isso é muito importante. Não se trata da carga de todo o capacitor, mas da carga em um dos condutores. Ok? Então, isso aqui é muito importante na definição de capacitância. Porque o que nós vamos fazer? Se podemos definir a carga sobre um dos condutores, então o mais correto seria definir o módulo da carga sobre a diferença de potencial. Né? Seria o mais correto, seria a definição mais correta. Mas, para não haver tanta complicação, o que podemos fazer? Podemos definir sempre a carga no condutor positivo. Então, quer dizer, o que estamos chamando aqui de definição de capacitância, né, o que é mais trivial, é a carga que está sobre o condutor positivo dividido pela diferença de potencial entre os condutores. Certo, pessoal? Muito bem, então vamos definir então a carga sobre o condutor positivo. Aí você se pergunta, né? Bom, tá bom. Se eu quisesse definir a carga no condutor negativo, bom, então aqui ficaria menos Q, e você deveria definir o potencial
do condutor negativo para o condutor positivo, o que haveria uma inversão, né, que seria o inverso, né, uma inversão de polaridade. Aí o nosso potencial seria negativo e a capacitância seria o quê? Sempre positiva. A capacitância é sempre positiva, independente da carga de onde você escolhe, condutor positivo ou condutor negativo. Se você escolhe o condutor positivo, a diferença de potencial é entre a carga positiva e negativa. Se você escolhe a carga negativa, a diferença de potencial é entre o condutor positivo, entre o condutor negativo e o positivo. Haverá uma inversão de polaridade na definição do potencial, tornando sempre a capacitância uma quantidade que aqui estamos definindo como uma quantidade positiva. Para não haver essas complicações, vamos definir sempre a capacitância partindo da carga do condutor positivo. Condutor positivo sobre a diferença de potencial entre eles. A unidade da capacitância é, então, um coulomb, unidade de carga, sobre 1 volt, unidade de potencial elétrico. O que define um farad, né? Um farad de capacitância. Um farad de capacitância, farad, né? Em homenagem a Michael Faraday, abreviação. Então, nós temos aqui a unidade de capacitância. Um farad é uma quantidade enorme, né? Quando tratamos dos sistemas reais. Portanto, sempre existem os múltiplos, os submúltiplos, né? Associados à capacitância. Milifarad, microfarad, nanofarad, picofarad, né? Que são quantidades menores para estabelecer essas quantidades nos sistemas que nós trabalhamos como reais. Sistemas com unidades maiores, que são os múltiplos, né? Os múltiplos da capacitância, então aí vocês vão encontrar nos chamados supercapacitores, o que também hoje é uma realidade, né? Mas tendo-se em mente que 1 farad é uma quantidade já enorme, né, para a capacitância. Muito bem, então vamos tomar a carga sobre, né, a carga que está depositada no condutor positivo. A carga que está depositada no condutor positivo pode ser calculada a partir da lei de Gauss do eletromagnetismo. Vamos envolver o primeiro condutor com uma superfície gaussiana, S, e determinar a carga nesse condutor, né? Então a carga nesse condutor nada mais é dada, né, do que a lei de Gauss do eletromagnetismo. O potencial é o potencial que vai da carga positiva para a carga negativa, uma vez que estamos escolhendo o condutor positivo. Definição de potencial nada mais é do que menos a integral em C, no caminho, né? Um caminho que você está tomando aqui, ó, qualquer, entre a carga positiva e a carga negativa, né? Um caminho C aqui. Você está definindo aqui a diferença de potencial, né? Muito bem, então você está indo da carga positiva para a carga negativa, é o inverso da definição que nós estamos dando aqui, né? Não sei se vocês lembram, que você partia de um ponto inicial longe da carga positiva e ia para um ponto final próximo da carga positiva. Aqui você está indo de um ponto final, de um ponto inicial próximo da carga positiva e indo para o ponto final longe da carga positiva. Ou seja, a definição é o inverso, a integral é o inverso, né? Você está fazendo o inverso dessa integral. Então, quando você vai da carga positiva para a carga negativa, você não precisa do sinal de menos. Quer dizer, o sinal de menos é cancelado porque você está fazendo o caminho contrário, né? Então, para o cálculo da capacitância, estamos integrando do positivo para o negativo e o sinal de menos desapareceu. Definição de capacitância, o que nós podemos dizer, né? A definição geral de capacitância, né? Então é dada por εz integral em S na superfície gaussiana de EdA, integral sobre, né, a integral do positivo para o negativo do campo elétrico, produto interno dl, definição geral de capacitância. Certo, pessoal? Muito bem. Muito bem. Vamos pegar aqui então um exemplo, capacitor de placas paralelas. Um exemplo de sistema capacitivo, né, onde você tem um condutor paralelo ao outro, né, uma geometria simples, onde você tem duas placas de área A, distante D, e nós estamos então interessados em determinar a capacitância desse sistema. Então submetemos o sistema a uma diferença de potencial, carga positiva migra para o primeiro condutor,
enquanto carga negativa se estabelece no segundo condutor. Notem, isso aqui nada mais é do que um sistema capacitivo. No equilíbrio, essas cargas terão o mesmo valor, né? Em módulo de sinais contrários. Podemos determinar a carga sobre o condutor positivo, que é a nossa referência, né? Então, tomemos aqui o condutor positivo como nossa referência e determinemos sobre ele uma superfície gaussiana, né? Determinando, então, essa superfície gaussiana, é fácil de ver, né? A superfície gaussiana tem que ter o formato, né, do condutor, né? Então, ele vai ter a área superior, uma areazinha pequena aqui, ó, do lado, e a área inferior aqui, né? Como há uma atração eletrostática entre a carga positiva e a carga negativa, não temos carga aqui em cima da placa superior. Só vamos ter cargas na parte inferior aqui, ó, na superfície inferior, né, dos condutores. Né? Toda a carga foi atraída eletrostaticamente. Elas estão sendo atraídas simultaneamente, né, eletrostaticamente. Muito bem. Então, quando nós observamos o comportamento do campo, né, aqui dentro você vai ver que o campo vai ser praticamente uma constante, né? Mas na extremidade aqui ele vai abaular, né? Você vai ter um efeito de extremidade no campo, né? O que nós estamos fazendo é os chamados efeitos de borda, né? Por quê? Porque você tem uma superfície aqui que não é infinita, né? Essa superfície aqui, esse condutor aqui não é um condutor infinito. Então, nas extremidades, você não tem simetrias que cancelam o campo. Então, eles passam a ter uma forma abaulada aqui, né? Mas é muito pouco isso, é um efeito muito pequeno. O que nós vamos fazer é desprezar esses efeitos de borda para o cálculo do campo do capacitor, para o cálculo, né, da capacitância, né, desse capacitor, né? O que nós vamos considerar é somente a parte no volume interno aqui do capacitor. Ok? E ao fazermos isso, ó, essa área aqui da superfície gaussiana é desprezível, né? E o fluxo sobre ele nós estamos considerando também desprezível. Nós não vamos ter fluxo nessa área de cima aqui, ó, porque não tem cargas aqui em cima para ter campo aqui. O campo está todo concentrado aqui dentro. Então, no cálculo da carga elétrica, né, da superfície total que nós temos, só vai sobrar a área de baixo aqui, ó, essa área A. Né? Isso aqui a gente despreza, isso aqui a gente despreza, e isso aqui a gente despreza. Só vamos ficar com a área de baixo. Então, o fluxo através dessa área é EdA cosseno de alfa. Notem que o ângulo E, o campo E está nessa direção, o vetor de área tem que ser normal a ele. Portanto, o cosseno é igual a 1. Né? E essa área aqui é uma área que nós conhecemos, é a própria área da placa do capacitor. Logo, o campo elétrico em todos os pontos aqui, o módulo dele é constante. Nós podemos tirar para fora, ó. Então vai ficar E vezes A. E vezes a área da placa. Potencial, né? Potencial elétrico entre a carga positiva e a carga negativa. Você vai considerar uma linha reta aqui, né? Entre a carga positiva e a carga negativa, né? Um caminho simples, você pode escolher qualquer caminho, porque o campo é conservativo, então você vai da carga positiva para a carga negativa, integral do positivo para o negativo de E dl cosseno de θ, o ângulo entre E e dl, né? Então, se nós tomarmos aqui, né, um caminho entre a carga positiva e a carga negativa, o caminho mais simples, né? Um caminho bem simples aqui, né? Podemos tomar aqui um dl, né? Um dlzinho. Você vai ver que o campo elétrico é constante em todo esse caminho, né? O dl é um pedaço do seu caminho. Logo, o campo elétrico vai sair para fora da integral, porque ele é constante em toda a integração aqui, ó, né? O campo elétrico é constante, posso passar para fora. Integral do positivo para o negativo de E, integral do positivo para o negativo de dl, é a própria distância, né? Entre as placas. Ok? E vezes D. Portanto, capacitância, carga sobre diferença de potencial,
Carga nós já calculamos, potencial nós calculamos, o campo elétrico é constante. O que nós sabemos? Que se o capacitor é um capacitor de placas paralelas, né, nós temos ε0 A sobre D. Então, quer dizer, a capacitância para um capacitor de placas paralelas é ε0 A sobre D. A área da placa, né, sobre a distância. Certo? Muito bem. Portanto, né, a capacitância, né, do sistema depende, desse sistema, de um capacitor de placas paralelas. Depende, então, do meio, né, depende do meio, o meio em que ele se encontra, né? Voltando lá só para melhorar essa descrição, né? Esse meio, ó, nós estamos considerando um vácuo aqui, né? Nós estamos considerando um vácuo. Quer dizer, um meio sem matéria, né? Ok? Certo? Então, por considerarmos o vácuo, o meio é descrito apenas pela permissividade elétrica do vácuo. E a capacitância, além do meio, depende da geometria do objeto. Né? Então, a capacitância depende do meio e da geometria do objeto. Então, quais são as formas de você alterar a capacitância de um objeto? Você pode mudar o meio ou pode mudar a geometria. Notem, a capacitância do objeto não tem nada a ver com a carga e nem com a diferença de potencial. Ele não depende nem da carga e nem da diferença de potencial. Isso aqui é uma definição técnica que nos diz que quando você aumenta o potencial, a carga também aumenta sobre a capacitância. Então, quer dizer, carga e diferença de potencial estão diretamente relacionados. Né? Então, quando um aumenta, o outro também aumenta. Mas nenhum deles define uma propriedade intrínseca do sistema capacitivo, que é a capacitância. A capacitância em si só depende do meio em que o material, o meio em que o sistema se encontra e a geometria dele. Né? Não depende nem da carga e nem da diferença de potencial. Quer dizer, se você aumentar a diferença de potencial em 2 vezes, você aumenta a carga em 2 vezes. E essa razão aqui permanece sempre o quê? Constante. É isso que está querendo dizer. Se a carga diminuiu pela metade, é porque você diminuiu o seu potencial pela metade. E essa razão ainda permanece constante. A propriedade capacitância de um objeto não depende de você aplicar uma diferença de potencial sobre ele. Essa propriedade capacitância é uma propriedade intrínseca da existência do objeto. Ou seja, só depende do meio e da sua geometria. Ok? Muito bem. Né? Então, quais são as formas, né, que nós podemos ter para mudar então a capacitância de um sistema? Né? Então, em geral, as formas mais usadas, não a única, né, mas uma forma usada é mudar o meio. Né? Você muda o meio em que o capacitor se encontra para alterar a sua capacitância. Esse meio, né, é o que nós vamos entender em breve, né, como os chamados meios dielétricos. Tá? Então, nós vamos entender futuramente o que são os dielétricos, para entendermos melhor como mudar e como alterar a capacitância dos objetos. Ok? Bom, então, finalizamos então essa aula, e na próxima aula nós vamos dar exemplos, né? Vamos entender melhor como aplicar, então, e calcular a capacitância de objetos. Então, até mais, até a próxima aula, pessoal.